Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai explorar uma das consequências mais malucas e inesperadas da guerra na Ucrânia. A gente está falando de um número gigante de veteranos colombianos que estão, neste exato momento, lutando do outro lado do mundo, nas trincheiras contra as tropas russas. É um cenário surreal que mistura economia, táticas militares hiperavançadas e um risco de segurança global que quase ninguém está percebendo. Bora mergulhar nisso. Para a gente entender essa história direito, vamos dividir a nossa análise em 5 partes bem diretas. Vamos ver o tamanho desse exército estrangeiro, os 3 motivos para eles se alistarem, a reviravolta dos drones, o perigo dos cartéis e, no fim, o debate se eles são ou não mercenários. Então, começando com a parte 1, o exército estrangeiro colombiano. Sabe quando a gente pensa em quem está ajudando a Ucrânia lá no fronte de batalha, a nossa cabeça vai direto para os suspeitos de sempre, né? Países da OTAN, vizinhos ali como a Polônia, ou então os Estados Unidos e o Reino Unido. Mas olha que loucura, a realidade é que a maior força estrangeira lutando ao lado de Kiev hoje vem da América do Sul, mais especificamente da Colômbia. Um país que não tem fronteira com a Ucrânia, não tem aliança militar com eles, nada. E mesmo assim, cerca de 40% de todos os estrangeiros na Ucrânia hoje são colombianos. Para colocar isso em perspectiva, já são cerca de 7 mil colombianos que passaram pelas linhas de frente desde 2022. É gente pra caramba. E os dados mostram que até 2 mil deles estão lá no meio do combate ativo agora mesmo. Isso faz da Colômbia o maior fornecedor de combatentes estrangeiros dessa guerra inteira. Mas afinal, por que isso está acontecendo? É exatamente isso que a gente vai ver agora na parte 2. Os 3 motivos para o alistamento. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que eu faço outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Bom, o primeiro atrativo é, sem dúvida, o dinheiro. O salário de um combatente na Ucrânia fica ali entre 3 e 5 mil dólares por mês. Isso sem contar os bônus e aquela indenização para a família caso o pior aconteça. Para um veterano morando na Colômbia, esse valor é surreal. É muito mais do que eles ganhariam no mercado civil ou trabalhando como seguranças privados no país deles, que é um mercado que já está super lotado. Então, resumindo a ópera, a gente tem 3 coisas se alinhando aqui. Um excesso gigante de militares procurando emprego, esses salários altíssimos que a gente acabou de falar, e o vácuo que ficou na Colômbia depois do fim do conflito interno. Para entender essa sobra de pessoal, pensa no seguinte. A Colômbia passou mais de 60 anos lutando uma guerra interna pesada contra as Farc, o ELN e os cartéis. Isso criou uma das forças armadas mais experientes do planeta. Hoje, eles aposentam cerca de 10 mil militares por ano. São caras na casa dos 30, 40 anos, super em forma e com treinamento padrão OTAN. Só que, com o acordo de paz de 2016, a guerra interna deu uma esfriada. Aí você tem milhares de soldados de elite, desempregados e uma guerra gigante na Ucrânia precisando de gente. Fechou a conta, né? Mas aí entra a parte 3 da nossa análise, a reviravolta da guerra de drones. Porque o negócio não é só tiro de fuzil. Todo mundo sabe que esses colombianos são mestres em guerra de selva e montanha. Só que a Ucrânia virou, literalmente, o laboratório mais avançado do mundo para a guerra de drones. A realidade do combate lá mudou rápido demais. E não é só mais ficar na trincheira atirando, é pura tecnologia, adaptação e guerra eletrônica. Na prática, o que está rolando é o seguinte. Esses veteranos chegam para lutar como infantaria tradicional. Mas logo em seguida, por causa da necessidade do campo de batalha, eles são realocados para operar drones, ou para aprender a se defender deles. O resultado é que eles acabam dominando as táticas da guerra moderna de alta intensidade. Eles estão aprendendo a usar munições de precisão e a lidar com guerra eletrônica, um conhecimento que absolutamente nenhum exército da América Latina tem hoje. E é esse conhecimento todo que nos leva para a parte 4, os cartéis de olho nessa galera que volta. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Essa situação cria uma armadilha perfeita. De um lado, você tem o que a gente chama de realidade do Estado. O cara volta da Ucrânia, recebe uma pensão baixa, não acha emprego e ainda é criticado publicamente. Do outro lado, tem a oferta dos cartéis. Organizações do crime oferecendo uma verdadeira fortuna por essas novas habilidades com drones que eles trouxeram da Europa. A demanda por operadores de drones no mundo do crime está lá nas alturas. E isso não é teoria da conspiração, não. Relatórios de inteligência já confirmam que grupos pesados, tipo o Cartel Jalisco Nova Geração no México, além do que sobrou das Farc e do ELN, já estão correndo atrás desses caras. A tática de usar drones FPV como armas que esses veteranos aprenderam lá em Donbas é exatamente o que os cartéis querem para dominar territórios e bater de frente com a polícia aqui na América Latina. É um perigo real. Com tudo isso na mesa, a gente chega na parte 5. Afinal de contas, eles são mercenários?
O clima esquentou bastante recentemente. O próprio presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, foi lá no Twitter e soltou o verbo. Ele disse que esses caras estão morrendo por nada e cravou que eles são, sim, mercenários. Claro, a gente tá só reportando a fala dele aqui, mas essa é a postura oficial do governo de lá, o que acaba jogando um estigma gigante em cima desses soldados e até ameaças de processo quando eles pisam de volta no país. Mas se a gente for olhar por direito internacional, a conversa é bem diferente. A lei internacional é super chata com isso. Para alguém ser considerado mercenário, ele precisa bater 6 critérios cumulativos muito rigorosos. Tem que ser motivado só pela grana, recrutado só para aquele conflito e, o mais importante de tudo, o cara não pode fazer parte das forças armadas oficiais de quem está lutando. E é aí que o argumento cai por terra. A regra diz que você não pode estar no exército regular. Mas na Ucrânia, todos esses estrangeiros, colombianos, brasileiros, quem quer que seja, são oficialmente integrados ao exército ucraniano. Eles ganham patente, usam o uniforme oficial, seguem a cadeia de comando deles e respondem às mesmas regras militares. Então, sendo bem técnico e olhando para as leis globais, eles não são mercenários. É uma diferença fundamental para entender a situação deles. O que deixa a gente com um questionamento bem tenso. Será que a guerra na Ucrânia vai, sem querer, entregar na mão dos cartéis latinos as táticas de guerra mais modernas do mundo? Pensa nisso. Um conflito a milhares de quilômetros daqui está treinando gente que, por falta de opção em casa, pode acabar turbinando o crime organizado no nosso próprio continente. É um efeito dominó que os governos daqui vão ter que encarar logo logo. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!